Olá, meu nome é Vera. Hoje nós vamos aprender a fazer essa linda bolsinha. Eu usei nessa bolsinha uma camiseta, tá? De preferência que ela não tenha costuras laterais. Aqui. E um fio de juta, tá? Vocês podem usar outro tipo de fio que vocês tenham em casa, que dê para aproveitar. E eu coloquei alguns adereços aqui, né? Mas isso é opcional também. Então, a princípio, nós vamos aprender a como cortar a camiseta. Eu tenho uma agulha de crochê número 4. Tá? Então, vamos lá, vamos ao trabalho. Então, aqui são as laterais da camiseta. Eu dobrei, deixando em média de 2 a 3 centímetros aqui, de uma lateral para outra, ó. A camiseta tá dobrada no meio, aqui é o meio. E eu vou cortar tiras aqui aproximadamente de 1 centímetro. Se vocês quiserem medir, fica a critério de vocês. Eu costumo fazer assim mesmo, porque é só ficar mantendo mais ou menos a mesma distância, que não vai dar nenhum problema. Deixa eu pegar uma outra tesoura aqui, que isso aqui não tá muito bem. Então, eu vou cortar até a primeira tira, aqui, ó. Cortei aqui na primeira, ó, veja bem, ó, primeira, a segunda ficou inteira, tá? Vou cortar mais uma. Aqui. Agora, essa parte aqui, ó, tá solta. Esta parte aqui, ó, a primeira tirinha aqui, eu vou sair fora. Saiu fora aqui. Ok, ó. Então, formou o comecinho, certo? Agora, aqui eu vou abrir. Eu vou abrir e vou cortar daqui pra cá. Fica bem aberto pra vocês verem aqui, ó. Daqui pra cá. Eu ajeito essa partezinha aqui que ficou sobrando. Opa! Então, tá se formando os fios, ó. Eu só vou cortando aqui. Veja que os fios vão ficando inteiros, ó, tá? E assim sucessivamente. Então, corta aqui a primeira, vou repetir aqui mais uma vez, corta uma. Passa dessa primeira metade aqui, ó, e deixa a outra inteira. Agora, é só cortar daqui pra lá, ó. Se vocês tiverem dúvida, é só ir vendo aqui, ó, segurando vai segurando essa parte aqui, que vocês vão saber onde que tem que cortar, pra não cortar a tira no mesmo lugar. Então, aqui ela ficou um pouquinho mais larga por causa da posição que eu tô aqui, que tá a posição para gravar, fica um pouquinho mais difícil de fazer certinho, ó. Pode ver que elas vão ficando a tirinha inteira, ó, tá? Agora, é só pegar a tira, puxar, ó, vai puxar que vai se formar a linha, ó, certo, ó. Então, o ideal que seja uma camiseta de malha. O ideal é que seja uma camiseta que não tenha emenda nas laterais.
Mas, caso tenha emenda nas laterais, também dá pra fazer. Em seguida, já mostro como é que vai ficar, porque vai ter situações de ter alguns desenhos grandes na frente que a gente vai precisar fazer isso diferente para defender o desenho. Essa aqui não tem. Ah, então qualquer camiseta serve desde que seja de algodão, tá? Então, aqui. Agora, vocês podem fazer todo o processo até aqui na cava. Aqui uma camiseta é outra maneira de fazer os fios. Ela tem costura aqui das duas laterais, tá? Então, eu vou abrir. Aqui tá uma ponta. Aqui tá outra ponta. Eu vou iniciar aqui, saindo fora uma ponta aqui, ó. Eu venho até lá. E vou cortar aqui. Aí, eu saí, tô com o fiozinho inteiro aqui. Aqui, eu venho pra cá. E faço a mesma coisa. Eu vou lá. E faço a mesma coisa. Então, eu tenho esse fio aqui inteirinho, certo? Aí, eu venho aqui. E tiro ele daqui também. Ele vai ficando um fio inteiro. Ó. A parte de baixo, a mesma coisa. Que a parte de baixo seria a mesma coisa, tá? Porque eles vão ficar dois fios, como eu tenho um aqui. Se eu separar essa parte aqui, ó, se eu tirar aqui é porque eu quero cortar junto, mas se eu tirar a parte da frente e a parte das costas, eu posso fazer separadamente, tá? Talvez seja mais fácil até pra vocês. Então, agora, eu tenho o fio aqui inteirinho, ó. Eu tenho o fio inteiro. Eu vou puxar. Quando chega aqui, ó, a gente arredonda aqui, ó. Deixa fininho essa parte aqui, tá? Então, o fio tá aqui. Aqui é a mesma coisa. Deixa um espaço de no mínimo 1 centímetro. Então, vai puxando, ele vai formando os fios. Caso aconteça de o fio arrebentar, vamos que aqui vai arrebentar, ó, tá? Vou dar um exemplo aqui, arrebentou, ó, tá? Então, o que que eu faço? Eu vou colocar aqui em cima e vou dar um pontinho aqui, ó. E assim sucessivamente. Agora, eu vou dar um exemplo para vocês de como vocês não tem mais uma parte inteira assim para fazer e vocês precisam de mais fio, uma outra maneira que também dá para fazer. Eu vou pegar a manga aqui. Isso é só para mostrar para vocês que dá para fazer aproveitando a camiseta totalmente, tá? Totalmente, não vai nenhum pedacinho fora, porque tem camiseta que tem várias estampas, tá? Então, aqui vamos ao exemplo da manga aqui. Eu vim aqui, vou cortar. Vou cortar aqui. Vou arredondar e vou só fazendo um círculo aqui nela, ó. Vai fazendo um círculo, vai cortando ao redor. Já fica mais uma linha bem grande. Tá, então, aqui eu cortei. Agora, só que eu vou fazer é tirar essas pontas aqui. Arredondei direitinho aqui. Tira essa ponta aqui também. Desculpa, tá torto, mas é a posição. E aqui também. Aí, se eu puxar, eu vou ter uma linha inteira e não vai arrebentar, certo?
Agora eu vou dar uma outra maneira para vocês de como vocês vão arrumar as emendas. Aqui eu vou fazer um pedacinho só. E vamos supor que aqui eu tenho que emendar. Então, eu vou fazer uma emenda aqui. E vou continuar. Eu prefiro fazer assim, tá? Fazer toda essa emenda. Aí, no final, eu faço os acabamentos, tá? Do que costurar separadamente. Aparece menos assim. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou segurar esse nó. Eu vou costurar aqui, tá? E depois, com a mesma agulha, eu puxo pra baixo de um pontinho aqui e termino aqui embaixo do ponto, cortando esse nó fora aqui, no caso, depois que eu costurar, ó. Fica perfeito, não dá pra perceber nenhum tipo de emenda, não dá pra perceber nada, tá? Então, seria isso. Então, aqui a gente começa fazendo uma laçada, faz uma laçada inteira e pega um ponto aqui. Eu vou fazer 20 correntinhas. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aqui eu faço mais uma para virar, pulo essa primeira aqui e continuo fazendo em ponto baixo. Coloco a agulha aqui nesse meio desse ponto, puxa e vai fazendo até o final. Pronto, cheguei aqui no final, eu faço uma correntinha. Aqui eu pulo o primeiro ponto, que é o primeiro ponto, a primeira correntinha é esse primeiro ponto aqui. Então, com essa correntinha aqui, eu já formo o primeiro ponto. Então, eu vou pra segunda correntinha. E aqui eu vou fazendo até o final e vou repetindo até eu ter 18 carreiras. Então, aqui eu terminei essa parte e 18 carreiras deu no total de 13 centímetros. Então, aqui, onde eu terminei a minha carreira, aqui eu fiz uma emenda, que a linha acabou. Então, eu faço uma correntinha de subida, mesma coisa, tá? Aí, então, esse aqui é o primeiro ponto, aqui no segundo ponto eu vou fazer 2 pontos juntos, 1 e 2. Então, aqui eu fiquei no total de 3 pontos, então, eu faço 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Faço uma correntinha, viro, aqui eu já começo a diminuir, ó, tá? Pego um ponto, faço uma laçada, outro ponto, outra laçada, pego tudo junto. Agora, faço 1, 2, 3 e 4. Pego um ponto, faço uma laçada, outro ponto, outra laçada, pego tudo junto. Faço uma correntinha, de novo. Pulo esse primeiro aqui, que é esse aqui, aí pego um ponto, uma laçada, tudo junto. Faço um ponto, aqui eu faço um ponto, pego uma laçada, pego um ponto e tudo junto. Faço uma corrente
E aqui, para terminar, eu pego uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas e pego todas juntos. Aí, eu faço só a corrente aqui, passo por dentro para terminar. Aqui tá feita a primeira orelhinha. Tá? Então, agora, a gente aqui, ó, como vai ter um aumento aqui no final, nós vamos precisar de 7 pontos aqui. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, vou botar aqui, ó, confirmando 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 com o último. Então, eu vou amarrar minha linha aqui, vou puxar uma corrente, amarro e puxo uma laçada. Aqui, o meu primeiro ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no 7º ponto, eu vou fazer 1 e mais 1. Então, eu fiz um aumento aqui também, né? Dentro desse ponto aqui. Aí, o 8º ponto, que tá aqui fora, eu puxo ele sozinho. Então, tá aqui. Então, eu fiquei aqui com a mesma quantidade do outro lado. Agora, eu faço uma corrente de subida. Eu pulo essa primeira corrente, eu vou nesse segundo ponto, faço uma laçada. No outro ponto, mais uma laçada. Aí, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 eu pego junto e o 6º também pego junto. Aqui. Uma laçada. Agora, eu pego, vou aqui no segundo ponto, esse aqui, pego junto. Agora, eu faço um ponto. Aqui, eu pego um junto e 2 junto. Agora, aqui, eu faço uma laçada para subir, um ponto, e pego os 3 juntos. E faço a laçada para terminar. Então, aqui eu fiquei com as orelhinhas prontas, tá? Agora, nós vamos começar a fazer uma carreira de acabamento ao redor. Então, agora, antes da gente fazer o acabamento ao redor, a gente vai puxar essas linhas aqui e esconder elas por dentro. Então, eu vou puxando elas aqui por dentro dos pontos. Até que eu sinta que tá bem seguro, que eu possa cortar. Tô fazendo mais aqui na beiradinha, porque a gente vai passar um acabamento ali. Então, já fica mais fácil. Aqui, ó, eu vou puxar pra cima, que daí já ajuda a arredondar a orelhinha aqui, ó. Puxar 3 pontinhos já tá bom. Uma linha de nylon aqui. Então, aqui também eu vou fazer a mesma coisa.
Vendo bem que eu tô fazendo isso pelo lado avesso, tá, gente? Então, aqui eu puxo 3 pontinhos. Fica bom. Aqui é a mesma coisa. Aqui. Então, aqui nós temos aqui é o começo, tá? Também vou fazer o acabamento. Aqui. Já 3 pontinhos. E deu. O trabalho tá limpinho. Agora aqui, que é o nosso lado direito. Agora aqui tem 2 opções para fazer a costura, para emendar elas. Tá? Eu posso usar uma agulha, ou eu posso usar a própria agulha de crochê. Então, para fazer a agulha de crochê, eu tenho que pegar, no caso, esse ponto de fora aqui, essa correntinha aqui que tá por fora, essa correntinha que tá por fora, e puxando a linha e tecendo, tá? Então, ou então eu posso costurar com a agulha. Eu vou costurar com a agulha. Vou amarrar aqui em cima. E vou sempre pegando esse ponto de dentro aqui, ó. Essa correntinha de dentro, aliás, de fora, com a correntinha de fora. Sempre assim, ó. Tá? Costura bem apertadinho. E é só ir contornando ao redor. Então, a bolsinha ficou assim, tá? Toda costuradinha ao redor. Agora, nós vamos fazer a alça. Pra fazer a alça, eu vou usar um cordão de juta, que vocês podem usar qualquer tipo de cordão que vocês tiverem aí. Eu vou deixar um espacinho aqui embaixo, que é pra colocar as pedrinhas, as bolinhas, e pra amarrar depois na bolsa. Então, aqui eu vou torcer aqui o comecinho, vou pegar uma laçada e vou fazer corrente, só correntes normais, tá? Corrente, só correntinha. Não deixa muito apertada, vai ficar uma alcinha mais larga. E assim vocês vão fazendo até ter... Eu vou medir aqui para dar a medida para vocês. Então, de correntinha, a correntinha vai começar aqui. Eu tenho de correntinha... Eu tenho 65 centímetros de correntinha. Então, aqui eu terminei 65 centímetros de correntinha.
Aí, eu vou continuar só com a juta. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí, termina e puxa a linha. Aí, aqui a gente puxa essa linha aqui pra dentro, pra fazer o acabamento. E corto o restante. Agora, o outro lado da alça, ela tem 28 centímetros. Então, eu vou fazer uma laçadinha aqui. Faço uma corrente. Dou uma laçada. Entro nessa corrente aqui. Pego tudo junto. Faço uma corrente. Dou uma laçada. Entro nessa corrente aqui e pego tudo junto. Faço uma corrente, dou uma laçada, entro nessa corrente e pego tudo junto. Então, aqui eu vou fazer 28 centímetros desse aqui. Agora, eu tenho 28 centímetros, eu corto fora a linha. Puxo a linha pra dentro, entro aqui nessa corrente, pego a juta e vou fazer 20 correntinhas. Agora, corto um pedacinho aqui e puxo. Agora, que eu vou fazer o acabamento, mas para ter mais segurança, eu vou amarrar esses dois aqui. Então, vou dar um nozinho aqui. Agora, a juta, eu puxo para esse lado de cima e o tecidinho eu puxo para o lado de baixo, para não aparecer. Aí, corto o excesso. E aqui eu faço a mesma coisa. Já tá amarrado, já tá seguro ali, então, é só mesmo pra dar acabamento. Quando tem juta assim, eu sempre gosto de botar um pouquinho de cola quente para segurar melhor, tá? Então, aqui as alcinhas estão prontas. Agora, eu vou colocar as pedrinhas. Então, aqui você pode puxar com uma agulha de crochê mais fino, puxando as bolinhas, ou então com uma agulha de costurar mais grossa. Então, aqui já tá as bolinhas prontas, ó, tudo certinho. Agora, eu vou pro outro lado.
Aqui eu tenho 2. Vou tentar colocar as duas na agulha. Então, aqui primeiro, eu vou tá com... Essa vai em cima, né? Então, essa... E essa. Vou tentar colocar de uma vez, se não der, a gente coloca uma e depois a outra. Então, já tá colocadinho aqui. Vamos pegar a bolsinha. Aqui onde a gente começou, a gente pega as duas correntes aqui pra ficar firme. E só puxa aqui isso pra dentro. Aqui eu vou separar, dá acabamento aqui melhor. Aqui eu vou separar o pontinho, a linha da juta. E vou amarrar. Amarrar pra ficar bem seguro. Que a linha arrebentou, mas tá bom, já é o suficiente. Tá? Então, eu vou colocar a agulha de volta aqui. E vou levar essa juta lá pra cima. Aí, aqui eu corto o excesso. Aqui onde a linha arrebentou, aqui, pra ficar mais seguro, eu vou pegar uma agulha. E vou costurar aqui junto, ó. Lembrando que não tem perigo de... E já vou aproveitar esse fio solto aqui e vou costurar junto. Não tem perigo de arrebentar, porque a juta já tá ali dentro também, né? Então, não tem como arrebentar. Ela tá amarrada aqui embaixo. E ela também tá junto ali dentro das bolinhas. Então, aqui tá costurado. Vou arrematar. E daí, recorto o excesso. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Aí, do outro lado é só... Do outro lado é só a linha mesmo. Então, eu também vou puxar aqui junto com os dois pontinhos aqui, ó. Um de cada lado aqui, pra ficar bem firme. Deixa eu puxar ele aqui. Aqui. Puxa bem pra ficar bem certinho. Amarra aqui ao redor, ó. Dá um nó aqui ao redor. Nesse caso aqui também eu vou voltar pra ficar mais firme, tá? Eu volto ali nas bolinhas. Como eu só tenho uma linha aqui, eu prefiro voltar aqui e fazer com que fique bem firme.
Não foi. Que não tenha perigo de arrebentar. Aqui ainda vou dar mais uma amarrada aqui em cima. Vou jogar aqui pra dentro do... Vai ficar melhor, ó. Joga aqui pra dentro dos pontos. Se vocês tiverem dúvida se tá bem amarradinho, se tá bem certinho, vocês podem colocar um pouquinho de cola quente entre as bolinhas, tá? Que dá certo. Pronto. Então, aqui eu tô com a bolsinha pronta já. Agora, a gente só falta bordar ela, né? Aqui tem que fazer um acabamento. Eu fiz um nó, então eu vou costurar embaixo do nó. Costura bem costuradinho embaixo do nó. Corta o nó fora, tira ele fora. E esse pedacinho aqui, eu vou introduzir aqui pra dentro do ponto, ó. Então, não vai aparecer nada, ó. Puxa aqui pra dentro. Ali, ó. Aí, só faço um arremate aqui. E posso cortar a linha. Aqui eu tenho um outro fiozinho aparecendo. Aqui foi o fio que eu puxei pra cima e ele voltou, ó, porque ele tá pequenininho. Então, eu vou fazer a mesma coisa pra ficar mais seguro. Eu vou costurar aqui. Vou cortar o excesso. Introduzo essa partezinha aqui pra dentro do ponto. Puxa aqui direitinho, ó. Aí não aparece nada. Faz um arremate. Que tá seguro. Vocês podem, como eu falei, colocar cola quente também, tá? Que daí fica bem seguro. Nesse caso aqui, só estou costurando mesmo, tá? Então, agora... Então, essa alça comprida aqui é pra regular, porque daí... Aí, várias idades podem usar a bolsinha, né? Se eu deixar ela só com um tamanho...
vai ficar difícil, porque às vezes vocês vão querer para uma criança de 4 anos, para uma criança de 6 anos, e elas gostam da bolsinha atravessada, então vai ficar curta, né? Essa partezinha aqui, ó, da juta eu deixo sobrando mesmo, tá? E agora a gente, então, vai fazer o focinho dele, tá? Então, pro focinho, eu vou pegar a juta, vou fazer a voltinha aqui, né, ó, e vou puxar uma correntinha. Só que aqui, nessa correntinha aqui, ó, eu não vou fazer a corrente direto. Então, aqui eu vou fazer o que se chama nozinho mágico, tá? Então, eu fiz aqui, eu puxo aqui e faço só a correntinha. Eu vou de novo, faço 2. Faço 3. 4. 5. E 6. Agora, essa linha que sobrou aqui, eu vou puxar, ó. Vou puxar. E ficou apertadinho, veja bem, ó, tá? Então, aqui vocês podem fazer direto, tá? Não precisa de emendar do lado, nada. Pode fazer um círculo direto. Então, eu vou continuar aqui, ó. Aqui nesse pontinho que eu comecei, eu vou continuar. Aí, vamos fazendo as correntinhas. Aí, para cada correntinha, dentro de cada corrente, eu faço 2 pontinhos. Pego mais uma correntinha, 2 pontinhos. Mais uma correntinha, 2 pontinhos. Sempre 2 pontinhos dentro de cada correntinha. Então, a gente tinha 6, a gente vai ficar com 12. Aqui onde chegou onde chegou essa linha aqui, ó, né? Foi onde a gente começou, então aqui a gente completou já a segunda carreirinha. Então, a gente vai continuar 2 pontinhos e assim vai fazendo até chegar ao tamanho do focinho que a gente quer. Opa, tá escapando aqui. Sempre com 2 pontinhos dentro, vai fazendo círculo, sempre com 2 pontinhos. Opa, aqui. Passei direto sem fazer 2 pontos. Aqui. Não precisa ser um focinho muito grande, para não tirar a gracinha dele. Eu vou dar uma medida para vocês aqui certinho, de quantos centímetros a gente vai usar. Nós vamos fazer um círculo de 6 centímetros, sempre 2 pontos dentro de um ponto. Como ele vai abrindo, ele precisa de ter aumento.
Vamos ver quantos centímetros a gente tem aqui. Vamos puxar bem esse comecinho aqui para ficar bem fechadinho. E vamos medir de novo para ver como que já tá aqui. Aqui nós temos 6. Nós temos 6 centímetros já, tá? Então, eu vou continuar a carreirinha até aqui, onde a gente começou. Uma, duas, três, uma, duas, três. Aqui já tá bom. Então, aqui eu puxo uma laçada e puxo aqui pra dentro, ó, tá? E aqui vamos puxar bem puxadinho. Então, aqui tá o focinho, tá? O que que eu vou fazer aqui? Essa parte ficou um pouquinho mais alta, tá? Do círculo, mas aqui também não vem ao caso. Então, eu vou colocar aqui. E vou medir onde que eu vou botar o olhinho. O olhinho, o que que vocês podem fazer? Vocês podem fazer uma bolinha de crochê preta, vocês podem usar um botão, vocês podem pegar, fazer um círculo de papelão e forrar com um tecidinho preto. Então, tem várias maneiras que vocês podem usar aqui para fazer o olhinho. Eu, como tenho as bolinhas aqui, as contas, então, eu vou usar as contas. Então, aqui para colocar o olhinho, eu vou usar já a linha preta. Eu tinha, qualquer linha preta que vocês tiverem aí. Se for linha fina, vocês colocam umas 4 vezes, né? Dobra umas 4 vezes. Aqui eu tenho uma lãzinha, então eu já vou usar. Eu vou usar por base um pontinho a mais de onde eu comecei a orelha. Aqui, ó. Um pontinho a mais, um pontinho a mais. E vou seguir. Aqui eu tenho essa linha, nessa segunda linha aqui. Então, aqui eu vou colocar o olhinho. Eu vou passar 2 vezes aqui para ter certeza de que não vai ter problema de cair. Bom, o que que tá acontecendo aqui? Que o olho tá indo pro lado de dentro. Então, a gente tem que trancar aqui essas duas
a gente tem que trancar esse tecido aqui dentro, tá? Então, a gente vai trancar, fechar bem pra não ter perigo do olhinho ir pro lado de dentro. É mais difícil aqui com essa agulha, porque a lã é grossa, então fica um pouco mais difícil. Mas aqui eu faço um arremate. E agora não tem mais como o olhinho passar. Agora eu venho por dentro. Vou passar a agulha aqui por dentro. E vou aqui no outro olhinho. Então, aqui é um pontinho pra cá. Aqui o outro olhinho. Então, vou passar 2 vezes também. Aqui e aqui também. Então, aqui ficou uma sombrinha embaixo do olho, ó, fica bonitinho. Agora aqui o laço, esse lacinho aqui, ó. Eu peguei um pedacinho de tecido, eu posso ensinar vocês a fazer aqui também, tá? Mas vocês podem usar fita, vocês podem usar qualquer laço que vocês tiverem. Então, aqui pro lacinho, eu tenho um pedacinho de 13 centímetros por 13 centímetros. Eu vou fazer colado mesmo, se vocês preferirem fazer costurado, fica a critério de vocês, mas dá certo também. Então, aqui eu dobrei. Vou usar cola quente aqui no comecinho. E cola quente aqui também no comecinho. Agora, eu vou virar. E vou colocar cola quente aqui por dentro. E aqui também. Agora, eu pego qualquer linha. Qualquer linha que eu tenho aqui. E vou amarrar aqui pra fazer o franzidinho do meio. Procura deixar... Jogar essa partezinha aqui das beiradinhas pra trás. Vou amarrar. E vou passar algumas voltinhas aqui só pra ficar mais seguro.
Agora eu vou pegar a juta e vou enrolar na mão. Vou enrolar assim com 4 dedos, assim, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. 9 vezes, 10 vezes. Aí, vou recortar. Pego mais um pedacinho de juta. E vou dar um nozinho tudo junto aqui, ó. Aí, vou cortar o excesso. E vou colar o lacinho aqui. Puxar essa partezinha aqui um pouquinho mais pra dentro, porque tá aparecendo um pouquinho a dobra. Então, a gente bota a cola aqui justamente onde teve as emendas, ó. Agora é só dar uma revisada, ver se ficou alguma linha, alguma coisa. E eu vou dar uma passada aqui nessa alça aqui, ó, para ela não ficar enrolada. Essa partezinha aqui eu gosto de deixar enroladinha. Também vou passar aqui para ficar mais assentadinha. E a nossa... E aqui nós temos a bolsinha pronta. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada por ter assistido. Fiquem com Deus.